Hola a todos, muy buenas tardes. En nuestro ciclo de charlas en materia procesal, en esta ocasión nos acompaña una de las voces más autorizadas en materia procesal en el mundo. En esta ocasión nos acompaña el doctor Paulo Lucón desde Brasil. ¿Cómo estás, Paulo? Paulo Lucón desde Brasil. ¿Cómo estás, Paulo? Tudo bem, Manuel. É você, bem? Todo perfecto, es un placer contar con tu voz y tu presencia virtual. Para consultarte, en primer lugar, Paulo, ¿cuál es la situación del proceso civil en Brasil? Porque en Perú tenemos nos llegan muchos comentarios de la demora de los procesos, de los problemas políticos sociales que también influyen en la impartición de justicia civil. Queremos escuchar tu opinión especializada, estimado Paulo. Sim, de início eu queria agradecer a invitação, me desculpar pelo meu espanhol, que não é tão bueno, mas quero fazer uma breve consideração sobre o atual panorama brasileiro. Temos hoje um novo Código de Processo Civil. Eu participei da elaboração na Câmara de Deputados em Brasil. O código entrou em vigor em 2016. Temos 6 anos de experiência jurisprudencial. Código de Processo Civil brasileiro trabalhou em um fortalecimento das decisões judiciais. Trabalhou muito com o fortalecimento da jurisprudência, dos chamados precedentes, que são precedentes não comparáveis aos precedentes do sistema da Common Law, mas os precedentes brasileiros. Então, temos aqui um sistema que acaba por vincular os juízes das instâncias inferiores a obedecer às decisões dos órgãos superiores. Aqui no Brasil, nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é a Corte de Cassação, a Corte Constitucional, e o Superior Tribunal de Justiça, que representaria algo semelhante a uma Corte de Cassação, embora ela não atue cassando, ela substitui a decisão, ela decide o caso concreto, aplicando a correta interpretação das normas infraconstitucionais. Portanto, nós temos aqui esse sistema de precedentes qualificados, que nós chamamos aqui, que funciona desde as súmulas vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal Federal, que são enunciados, até mesmo decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade. Temos aqui as ações diretas de constitucionalidade e inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, na Corte Constitucional Brasileira, e temos também no Superior Tribunal de Justiça os chamados recursos especiais repetitivos, ou seja, são aqueles recursos que se repetem e o Superior Tribunal de Justiça acaba, em alguns casos, afetando os processos, suspendendo os processos e analisando e definindo um enunciado, que é algo semelhante a uma súmula, só que com um valor de vinculação inferior. Então, eu diria assim para os amigos do Peru que existem diferentes precedentes brasileiros. Os precedentes brasileiros são decisões, súmulas ou enunciados, e essas diferenças são medidas por aquilo que eu chamo de graus de vinculação. Então, quanto maior o grau de vinculação, significa que eu terei uma medida protetiva mais rápida. Por exemplo, a título exemplificativo apenas, se um juiz de primeira instância, de primeiro grau de jurisdição, descumpre uma súmula vinculante, há o instrumento da reclamação constitucional, que vai direto para o Supremo. É uma reclamação per saltum. Você não percorre as cortes de apelação do país, já vai direto para o Supremo, porque houve o descumprimento de uma decisão proferida
pelo Supremo que redundou numa súmula vinculante. Então, é algo muito grave. Por outro lado, quando nós temos um descumprimento de uma decisão de primeiro grau, por exemplo, num recurso especial repetitivo, a parte que se sentir prejudicada tem que percorrer os graus de jurisdição, a corte de apelação, para chegar ao STJ e falar, olha, aqui o juiz de primeiro grau e o tribunal descumpriram um preceito estabelecido num enunciado decorrente de um recurso especial repetitivo. Então, nós temos aí um sistema que procura tratar, digamos, fortalecer a jurisprudência. Há um processo de grande aculturamento por parte dos juízes, no sentido de observar as decisões judiciais. Mas o sistema brasileiro continua sendo muito complexo, principalmente nas ações contra o poder público, que tem demora muito grande, nós temos ainda um processo demasiadamente lento. E nos grandes litígios, onde você tem grandes corporações litigando, os juízes, quando vêm grandes valores envolvidos, eles são um pouco temerosos de dar efetividade às decisões judiciais. Se eu estou falando de pequenas causas, isso já funciona com uma rapidez maior. As pequenas causas aqui tramitam rapidamente. Um dado interessante aqui no Brasil, muito rico, é que na pandemia nós sentimos uma fortíssima adaptação do Poder Judiciário às necessidades. Entrou a pandemia, já se iniciou o processo eletrônico, virtual, com atendimento pleno, audiências em primeiro grau e audiências em segundo grau, aqui nós chamamos de sustentações orais, não é? Que são as defesas feitas em segundo e terceiro grau perante o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Nós tivemos uma fortíssima adaptação. Outro dado interessante que eu posso dizer também aos amigos do Peru é que o código, não obstante ter entrado em vigor em 2016, logo em seguida já começaram a ser desenvolvidos programas de inteligência artificial. Então, nós já temos no Supremo Tribunal Federal um programa que se chama Victor. Ele se chama Victor porque em homenagem... Eu não sei se já ouviu falar desse programa. Algo, sim. Esse programa é em homenagem a um ex-ministro da Corte, que se chamava Vitor Nunes Leal. Ele dá nome à Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Vitor Nunes Leal foi o que reavivou o direito sumular no sistema brasileiro. Ele, então, ministro do Supremo Tribunal, estamos falando aqui de 1950, 1960, fazia pequenas anotações das decisões repetidas, sobre assuntos que se repetiam. Então, daí a homenagem ao ministro Vitor Nunes Leal por esse programa Victor. O que esse programa Victor faz? O que ele faz? Ele faz uma análise dos processos a partir dos enunciados em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral é um filtro que verifica se o caso já foi discutido em casos repetitivos. Seria algo como um enunciado em repercussão geral sobre um determinado tema, e essa análise é feita por esse programa de inteligência artificial, que, por meio de palavras, termos e expressões, já se faz a busca e já elabora uma minuta de decisão. Essa minuta de decisão vai para o ministro, para os seus assessores, se verifica se realmente não está, se é adequada ao caso concreto, mas facilita muito esse trabalho de levantamento e de elaboração das decisões, nos casos de repercussão geral. Então,
Isso no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Constitucional. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, estão em desenvolvimento 2 programas de inteligência artificial. Um se chama Sócrates, em homenagem ao filósofo Sócrates, e outro que se chama Atos, em homenagem a um ministro falecido que trabalhou muito nas alterações legislativas da década de 90 e 2000, o programa Atos, que é Atos Gusmão Carneiro, tem livros publicados sobre competência, sobre audiências, então que eu recomendo aqui a leitura. Mas o programa Sócrates trabalha com o estudo da admissibilidade dos recursos. Esses recursos chegam a essa nossa Corte de Cassação, com todas as adaptações, não é? Com esse terceiro grau, que analisa casos concretos, e faz um levantamento da jurisprudência, que a partir de palavras-chave ele já vai preparando e separando e catalogando os julgados a respeito de um determinado tema, o que facilita o trabalho da presidência do tribunal na admissibilidade do recurso especial, facilita o trabalho dos ministros também que compõem o Superior Tribunal de Justiça, que, como eu disse, é o órgão hierárquico superior responsável pelo controle do direito infraconstitucional do Brasil. E isso é o programa Sócrates. O programa Atos já é um programa que cuida do mérito das decisões, não é admissibilidade. Então, ele já está fazendo um agrupamento dessas decisões e a ideia é que ele elabore uma minuta de decisão também. Na prática, nós já estamos vendo isso, não é? Aqui, o Brasil, nós temos uma circunstância muito especial, porque o Brasil é muito diferente das regiões, né? Regiões mais ricas, mais pobres, não é? Como o Peru também, mas numa proporção muito maior por conta da extensão territorial, não é? Então, em São Paulo, nós temos grandes escritórios, onde estou falando aqui, grandes corporações, grandes estúdios legais, onde temos aí 700 advogados, onde os programas de informatização do processo são muito utilizados. E há um outro dado interessante, que no Brasil nós temos também, um dado interessante para os amigos do Peru, uma judicialização excessiva, né? Nós temos aqui um número de processos, eu diria que o Brasil é o maior laboratório judicial do mundo. Nós chegamos a ter 100 milhões de processos. Hoje nós temos menos de 77 milhões. Esse número de processos está diminuindo e por conta da utilização da informática, não é? Então, nós temos sentido isso. E o que tem acontecido agora no Brasil, um fenômeno interessante, que é o desenvolvimento das law techs, não é? De empresas especializadas no desenvolvimento de softwares relativos a demandas repetitivas. Um exemplo que certamente é útil para o Peru: indenização contra empresas aéreas, empresas aéreas que atrasam. Então, hoje eu consigo acessar pelo meu celular uma empresa e se o meu voo demorou mais de 4 horas, eu já vou pedir uma indenização e aquilo vai automático e outorga de procuração pelo celular. Mas esses temas estão tomando um crescimento exponencial, não é? Eu acabei, e aqui recomendo para os amigos, vou até colocar aqui na tela, deixe-me ver aqui, os livros, tem alguns livros aqui que eu coordenei. Sí, Paulo, te esperamos. Muy interesante todo lo que comentas. Olha, esse livro aqui que eu coordeno, Inteligência Artificial, né, os impactos da virada tecnológica no direito processual. Tem um outro livro que se chama Direito, Processo e Tecnologia, eu tenho ele aqui, depois eu posso mostrar para os colegas, mas todos publicados, que tratam, tem artigos de minha autoria, é uma coletânea, então nós estamos aqui, há uma preocupação muito grande, um estudo
muito frequente aqui no Brasil, em termos de analisar os impactos da tecnologia, não só no processo judicial, mas no sistema de justiça e até também naquele processo administrativo, regulatório. Então, junto às agências reguladoras, isso tudo acaba gerando impacto, e até mesmo nos métodos consensuais de solução das controvérsias. Então, por exemplo, dar um exemplo para você, Manuel. Aqui no Brasil, nós já temos aqui a plataforma Mondria, que, operando extrajudicialmente, a plataforma Mondria é uma plataforma que existe nos Estados Unidos da América, nos Estados Unidos América do Norte, que já solucionou mais de 600 milhões de conflitos. Então, essa plataforma já está sendo aplicada aqui, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, que é o estado ao sul do país, ele já está funcionando no chamado PROCON, que é um órgão administrativo de defesa do consumidor. Então, tem muita gente trabalhando nisso também aqui. Sistemas, por exemplo, há uma outra plataforma que se chama Reclame Aqui, onde também se procura solucionar esses litígios. Mas um trabalho interessante dessas low-techs é descobrir esses litígios repetitivos e criar um sistema virtuoso de solução das controvérsias, onde se possa ter a utilização da tecnologia. Evidentemente que a Ordem dos Advogados do Brasil não gosta muito disso, porque isso acaba afetando um pouco o mercado jurídico dos advogados no país. Mas o que eu acho que falta é um devido esclarecimento, porque, na verdade, muitos dessas law-techs desenvolvem plataformas que auxiliam o advogado, que são indutores ao trabalho do advogado. Nós temos aqui no Brasil uma situação muito diferente ou inusitada do resto do mundo, porque no Brasil nós temos mais faculdades de direito do que o resto do mundo, e temos mais advogados do que o resto do mundo. Então, nós temos cerca de 1.400.000 advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, mas se pegarmos o número de bacharéis em direito, aqueles que se formaram e não passaram no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, esse número deve duplicar ou triplicar. Então, nós estamos falando de 5 milhões de pessoas. É um mercado imenso, onde os advogados vocês certamente tinham aí, eu tenho ciência disso, livros de modelos de petição, não é? A gente comprava lá antigamente, não é? Quando eu comecei a estudar, tínhamos lá os modelos de petição. Hoje, isso é acessível por meio de compras na internet, onde o advogado vai lá e compra o modelo, e o modelo já faz o cálculo da indenização. Por exemplo, às vezes indenizações contra o poder público, diferenças relativas à seguridade social, aí o programa já desenvolveu uma plataforma onde já se faz o cálculo, o advogado compra aquilo que a gente chama de, como é que eu poderia chamar em espanhol? Um kit, né? Um kit pronto que ele já faz o cálculo. Então, esse impacto da tecnologia é muito expressivo, principalmente nessas causas de massa. Agora, evidentemente que o código, em termos gerais, o CPC, melhorou muito no que diz respeito à observância necessária dos precedentes judiciais. Eu acho que esse é o ponto mais positivo. Existem outros pontos interessantes no CPC, no Código de Processo Civil brasileiro, que é justamente as convenções processuais, os negócios jurídicos processuais, que vocês têm visto também. Eu tenho
acompanhado um pouco de longe, por curiosidade, Manuel, as discussões em torno da reforma processual aí no Peru, que ainda não se implementou, não é? Todo um tema. É um tema ainda, eu tive ainda contatos com alguns colegas aí do Peru e tenho acompanhado para ver como é que vai ser. Mas o Código Brasileiro é uma referência importante. Eu diria assim, eu participo de congressos na Europa, eu vejo que é um código bem moderno, bem aderente à realidade. E o Brasil soube se adaptar muito rapidamente dentro da pandemia às novas tecnologias. O problema da demora do processo, eu acho que é um problema um pouco estrutural e que diz respeito principalmente, mas não só, aos países de tradição romano-germânica, como nós, Peru e Brasil, né? Então, o problema da demora existe na Itália, existe na Espanha, existe na França, existe em Portugal. Para pegar alguns exemplos de países de tradição romano-germânica, onde nós, latino-americanos, sofremos grande influência. Mas eu já vi que, por exemplo, na Espanha, os processos também demoram, né? Na Itália, igualmente demora. Demoram, vaya que demoram. Então, eu acho que é um problema muito grande. Eu tenho processos extremamente valiosos aqui, onde advogo, mas os processos demoram a acontecer, os recursos são muitos, principalmente na fase de execução da sentença, do acordo, da decisão do colegiado, as partes provocam, reiteram decisões já desrespeitam decisões, colocam novos assuntos, criam embaraço, situações que acabam provocando uma demora do processo, nesses grandes litígios. Agora, outra questão interessante que eu poderia dizer aos amigos do Peru diz respeito à arbitragem no sistema brasileiro, que é um outro tema que eu sei que no Peru nós temos um grande desenvolvimento da arbitragem. Eu tenho ciência aí de colegas que fazem aí arbitragem, também tenho ciência de advogados peruanos que vêm aqui no Brasil atuar, né? O Brasil é o segundo país no mundo em número de arbitragens, né? É um número expressivo. Em primeiro lugar, é os Estados Unidos da América, em segundo lugar, o Brasil. Então, é um número imenso, enorme. Temos litígios com o poder público aqui, em arbitragem. Esses litígios estão na arbitragem, né? Agora tem um projeto de lei tentando enfraquecer a lei de arbitragem. Há quem diga que esse projeto de lei foi encomendado por empresas brasileiras que perderam em arbitragem, né? Sempre alguém perde. Ruído, exacto. Tem uma discussão em torno disso, mas na imensa maioria, a maior parte da doutrina brasileira tem se mostrado contrária a essas alterações. Limitações, algumas até não acho nem tão ruins assim, limitação do número de arbitragens em relação a árbitros, indicações sucessivas, indicações cruzadas, não é? Que a gente vê esses problemas na arbitragem, que realmente isso precisa tomar cuidado. Eu tenho, na Itália, por exemplo, na Câmara Arbitral de Milano, você vê que tem uma limitação ali e tem publicidade. Se sabe quais são as partes que estão litigando e quais são os árbitros indicados. Aqui no Brasil, você não sabe, você acaba descobrindo quando isso acaba judicializando por meio de ações anulatórias de arbitragem. A arbitragem aqui é sigilosa, o que é um dado importante, mas também problemático. Eu diria assim, eu não tenho convicções a respeito do tema, talvez eu optaria pelo sistema italiano de divulgação do nome das partes e o nome dos árbitros. Eu vou dar um exemplo italiano. Se pegar aqui uma grande arbitralista lá que foi
que estudei junto lá em Milão com ela, que é a professora Laura Salvaneschi. Por supuesto, Eu gran conheci, doctrinaria y en materia arbitral, temas muy interesantes, por supuesto. ela tem livros de arbitragem, conhecidíssima. Aí você vai ver quantas arbitragens a professora Laura Salvaneschi tem em Milão. 2. Aqui nós temos árbitros que têm 40, tem 70 arbitragens, não é? Então, isso demanda talvez um aprimoramento a respeito do dever de revelação. Então, aqui a imposição de os árbitros revelarem quantas arbitragens tem, se tem conflito, se não tem conflito, isso tudo acaba gerando uma judicialização da arbitragem que se dá por meio de ações anulatórias propostas perante o Poder Judiciário para anular as sentenças arbitrais. Essas anulatórias raramente são julgadas procedentes, mas elas vêm mostrando que algumas arbitragens no Brasil são frágeis, são suscetíveis a impugnações. Evidentemente que isso é uma parcela mínima, mas é representativa. Poderíamos comparar isso ao número de ações rescisórias, ou seja, aquelas ações que têm por objetivo desconstituir as decisões, as sentenças de mérito e os acórdãos de mérito também. O número não é expressivo, mas elas existem. Então, o que não é ruim, é um sistema de controle, precisa ter o controle. Não é? Normalmente, quem perde aqui no Brasil, nesses grandes litígios, acaba tentando encontrar algum argumento para a anulatória arbitral. Mas é difícil vingar. Existem casos, evidentemente, que essas ações anulatórias são julgadas procedentes. Por supuesto, Paulo, la verdad que todos los temas que has comentado son sumamente interesantes. El tema del arbitraje ya sería materia de una conversación en particular, porque en Perú también tenemos problemas que tú has comentado y regulaciones distintas. Pero me quisiera detener, Paulo, en el tema del proceso civil en vuestro país. Y al respecto me ha llamado la atención muchísimo el tema de la adaptación a la virtualidad por parte de la justicia en Brasil. Y te lo digo, Paulo, porque en Perú, esta semana, recientemente, se expidió una resolución que establece que el Poder Judicial vuelve a la presencialidad. O sea, se deja sin efecto la virtualidad en la impartición de justicia. Por ejemplo, en materia de las audiencias, ¿no? Entonces, esto ha traído consigo un debate muy fructífero, hasta qué punto debemos ponerle un límite ya a la virtualidad, y ahora que la pandemia ya aparentemente ha disminuido sus efectos, retornar al proceso previo a la virtualidad, lo cual, como digo, es absolutamente debatible. Y te digo, esto es interesante porque la justicia predictiva, la justicia digital express, todos los temas que has comentado en torno a ello en esta charla, es hacia donde está yendo la tendencia en sistema de justicia. Entonces, mi pregunta, Paulo, es: ¿a qué le atribuyes el hecho de la demora en el proceso, si es que el tema de la justicia y la virtualidad van hacia un camino interesante en Brasil, y las tutelas comienzan a ayudar a mejorar en tiempos? ¿Por qué de todos modos se sigue insistiendo en Brasil por demoras en la tramitación de los procesos? ¿No crees que hay una contradicción? ¿Qué está fallando? ¿El tema de los operadores jurídicos? ¿El tema de la justicia en sí? ¿De la infraestructura? ¿Qué está fallando? No Brasil, eu acho que tem alguns aspectos a se considerar.
nós não temos os chamados tribunais administrativos. A nossa jurisdição é una. E tudo desemboca no judiciário. Uma coisa impressionante aqui no Brasil é que tudo vai para o judiciário. Então, o brasileiro tem até por conta do número de advogados, não é? Ele litiga em tudo. Nós temos aquilo que nós chamamos de cultura da sentença, no lugar da cultura da pacificação. E olha, pacificação aqui no Brasil não existe. Então, essa excessiva judicialização acaba gerando muitos processos. Então, o que falta fazer aqui? Falta se criar, isso o código prevê, a justiça tem se organizado, tem feito cursos para formação de mediadores e conciliadores. Eu acho que tem uma questão de base aqui, né? Tirar um pouco do Estado esse encargo, esse munus, e jogar um pouco para sistemas de conciliação, as empresas também criarem sistemas de solução dos conflitos, coisa que a gente via no sistema norte-americano na década de 70, uma excessiva judicialização. E lá o governo acabou fazendo alguns indutores, alguns incentivos à conciliação e mediação. Então, um exemplo que eu costumo falar na faculdade de Direito é o exemplo da General Electric, que ela criou. Ela foi a primeira empresa a colocar, digamos, um call center para tentar solucionar os conflitos. Então, eu acho que o Estado precisa criar incentivos e até imposições para que as partes tentem solucionar isso fora do judiciário. No sistema brasileiro, teve um avanço muito grande no governo, no federal, que foi a criação de uma plataforma chamada, no Ministério da Justiça, na Secretaria de Direito do Consumidor, uma plataforma chamada consumidor.gov, que é uma plataforma para a solução dessas questões ligadas ao consumidor. Então, acho que a criação de mecanismos aí, isso está sendo feito no Brasil gradativamente, não é? Com um movimento crescente para, antes de se judicializar, se tentar chegar a um acordo. Então, inclusive com a criação de sistemas de inteligência para plataformas de resolução das controvérsias online. Isso que eu falei da defesa dos consumidores no estado do Rio Grande do Sul é um exemplo que está se utilizando a plataforma Montre. Então, eu acho que, primeiro, precisamos tirar um pouco das costas do Estado aqui. É uma mudança de cultura, não é? Da gente tirar um pouco do Estado ou criar sistemas de resolução online das controvérsias. Isso é um dado. Outro problema brasileiro é que também temos um problema com relação aos processos contra o poder público. Aqui os processos contra o poder público demoram. Aqui, em causas de valor superior a 500 salários mínimos, nós temos um reexame necessário das decisões, que a sentença judicial não vale nada, tem que passar para o tribunal confirmar. Isso tudo também gera uma judicialização excessiva, e depois também o Estado, mesmo condenado, ele não cumpre as obrigações. Aqui no Brasil nós chamamos de precatórios, né? Os precatórios brasileiros são documentos que representam dívidas do Estado. E o Estado não paga. Então ele vai postergando, e a nossa Constituição Federal, com muita tristeza eu digo isso, ela fez 24 anos ontem, ayer, né? Fizemos ontem 24 anos,
E essa nossa Constituição está remendada, temos mais de 100 emendas na Constituição, é uma Constituição detalhista, coisa que aconteceu em outros países da América Latina, em outros países que têm uma Constituição relativamente jovem, uma Constituição descritiva, se optou por fazer isso na ocasião, e por ser descritiva começam a vir várias emendas. E de tempos em tempos vem uma emenda para postergar esses pagamentos, dividir em parcelas, e esses processos acabam gerando anos. O interessante, Manuel, é que se criou um mercado secundário, isso virou um asset. Então, tem muita gente que compra os precatórios com deságio, fundos de investimento criados para aquisição de dívidas judiciais. Já tem muito forte aqui no Brasil, fundos de investimento, porque eles compram e sabem que tem uma remuneração, isso evidentemente depende de uma percepção do desenvolvimento do país, da sua capacidade de pagar as suas obrigações, e aí esses fundos vão adquirindo esses créditos. Então já se criou um mercado secundário, o que gera, digamos, um prejuízo para quem não negocia, um prejuízo temporal, porque acaba demorando. Mas essas obrigações são reajustáveis, sofrem correção monetária e juros. Hoje em dia, no Brasil, é um alto negócio você ser credor, porque tem a inflação mais juros de 1% ao mês. Então, nenhuma remuneração, bolsa de valores, qualquer outra aplicação não rende tanto quanto você ser credor de um débito judicial. Mas as empresas também têm empresas que trabalham com isso, não querem pagar e vão recorrendo, querem empurrar para frente, às vezes por circunstâncias de publicação de balanço, impacto que vai gerar nas ações em bolsa, né? Então, também tem esse fenômeno da demora do processo. Eu acho que o problema da demora teria que ser solucionado por meio de um processo de audiências muito rápido e, às vezes, descontinuado até nesses processos de transação, de plataformas de resolução online de controvérsias. Então, fazer algo, digamos, que não tenha... cuja resposta possa ser dada à noite, onde o sujeito possa pensar, é a plataforma Mondria que eu falei, que faz um sistema mais disruptivo. Isso vem fomentando os acordos. Acho também que precisa uma mudança um pouco de cultura, porque há muitos recursos no Brasil, nós temos muitos recursos, como no Peru também, e aqui se recorre muito. Como lidar com esse excesso de recursos? Entra-se em alguns pontos polêmicos para a advocacia. Aplicar multa ao excesso de recursos, embora isso tenha previsão legal, os magistrados não gostam de aplicar multa, não aplicam. Ainda que a gente veja um abuso no exercício do direito de recorrer. Recursos excessivos. Então, um dos temas é tirar os efeitos suspensivos dos recursos. E deixar claro que os tribunais não podem suspender toda e qualquer decisão. Aqui no Brasil, há uma tendência de Corte de Apelação e Tribunal Superior suspender decisão judicial. Gravíssimo. Isso é muito difícil. Acaba enfraquecendo o sistema. É um sistema altamente hierarquizado, quando estou falando de causas grandes, o judiciário quer dar a última palavra, e para dar a última palavra ele acaba suspendendo as decisões. Então, na discussão das alterações legislativas que redundaram no Código de Processo Civil, eu fiz a proposta de retirada do efeito suspensivo da apelação. Tema que foi recusadíssimo no Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional brasileiro, de então e hoje é a mesma coisa, eles veem com desconfiança o Poder Judiciário.
eles veem o juiz de primeiro grau como se fosse um sujeito imaturo, que precisa ter uma decisão confirmada em superior instância. É um sistema altamente hierarquizado, com desconfiança das instâncias inferiores. E, de fato, em muitos casos, alguns juízes aqui cometeram certos abusos. Nós temos um sistema de controle, temos um órgão que foi criado por uma reforma constitucional, que é o Conselho Nacional de Justiça, e a gente vê que alguns magistrados realmente cometem algumas decisões completamente desconectadas da realidade. Então, essa minoria faz voz para o todo acaba gerando essa suspensão. Então, para você criar um sistema virtuoso, por exemplo, dificilmente você vai ver o número de processos. Na Corte Constitucional Americana, uma Corte Constitucional, por ser uma confederação, cuida de 100 e poucos casos. O Supremo Tribunal Federal decide milhares aqui no Brasil, milhares de casos. O Peru é idêntico. Então, você cria um sistema altamente hierarquizado, recursal, e como advogado eu estou em São Paulo, mas volta e meia eu tenho que ir para Brasília. Por exemplo, lunes estarei lá em Brasília. Eu tenho uma audiência em El Superior Tribunal de Justiça. É um problema. Tem que estar lá. E as audiências no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, respondendo à sua pergunta, recentemente passaram a ser presenciais com o fim da pandemia. Então, voltou ao presencial. Alguns, aqui no Brasil, atribuem isso a um lobby feito pelos advogados que se situam em Brasília, que queriam ter a volta do atendimento presencial, porque isso garante o trabalho dos advogados. No Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos ainda as audiências virtuais. Ainda temos as audiências virtuais. E os juízes de segundo grado não querem voltar ao presencial. Não querem. Então, aqui em São Paulo, eu posso dizer com segurança, eles não querem. E é um fenômeno interessante. Aqui nós temos aquilo que nós chamamos o Fórum Central de São Paulo, que é o maior fórum do Brasil, talvez da América Latina, não é? É um monstro, um prédio enorme, com vários juízes. Hoje o fórum está meio que abandonado. Os juízes não vão ao fórum, não é? Eles fazem as audiências online. Eles não querem. E eu acho que muitos advogados também não querem. Muitos advogados não querem, porque facilitou o acesso à justiça. Quando nós tínhamos as audiências virtuais em Brasília, isso abriu um campo extraordinário para advogados que jamais sonharam em ter acesso a ministros do Supremo Tribunal Federal ou ministros do STJ. Mas agora voltaram às audiências presenciais. Então, respondendo à sua pergunta, nos tribunais locais, as cortes de apelação locais, ainda temos os despachos virtuais, as decisões virtuais, as cortes de apelação brasileiras. Aqui no estado de São Paulo, continua sendo assim. Eu não sei ainda, não tenho notícia, em outros estados da federação já voltou essa imposição. Há setores pressionando muito para voltar o trabalho presencial. Mas em Brasília já voltou o presencial, né? A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça presencial foi em 5 de abril desse ano. Então, 5 de abril, eu marquei bem essa data, porque foi a data de um julgamento meu. Eu estava lá em Brasília, eu tive que ir para Brasília para fazer a minha sustentação oral perante o Superior Tribunal de Justiça, porque era o primeiro dia de retorno às atividades presenciais. Qué problemático este asunto, Paulo, y se da en nuestros países latinoamericanos. Es un tema cultural también, no es un tema cultural, Sí. es un tema estructural. Y finalmente, Paulo, me gustaría
saber tu opinión acerca de aquellos detractores de la justicia virtual que señalan como bandera, como argumento básico, el tema de la inmediación, ¿no? Dicen, bueno, como la justicia a través de audiencias virtuales, escritos virtuales, evita que el juez pueda conocer de manera directa a las partes, sus sensaciones, el modo de comportarse, la conducta procesal, en vivo. Son argumentos que suelen esgrimir en contra de la justicia virtual. Y además el tema de los factores económicos que están detrás de la impartición de una justicia digital. ¿Qué opinas acerca de estos puntos, Paulo, para ir terminando? Muchas gracias. Eu acho que as audiências online, os métodos de resolução das controvérsias online são positivos. Isso facilita o acesso à justiça. Eu sei quanto é caro para os países da Iberoamérica a oralidade. A oralidade é muito importante, esse contato com o magistrado, mas nesses pequenos litígios, o ganho de escala é imenso quando se tem uma audiência virtual. Pense, por exemplo, num advogado situado numa região distante de Lima. Ele tem o acesso, discutir, debater. Então, eu acho que deveria ser a regra da audiência virtual, e não o contrário. O sistema de justiça tem que ser um sistema que incentive a participação. Então, eu acho que esse exemplo que a pandemia deu foi muito positivo. E eu diria que foi muito positivo poder, por exemplo, de São Paulo, conversar, mesmo nas causas complexas, com o ministro do STJ, despachando, falando o caso, né? Alguns, aqui a gente até já tem feito, em alguns casos, eu já fiz isso, a gravação, porque QR Code, né? Você põe lá, o sujeito ouve a sua sustentação oral pelo celular. Então, nós temos que nos valer dessas novas tecnologias. O mundo mudou, as relações mudaram. Então, eu prefiro um sistema que prime pela velocidade, pela rapidez, o que pode ser dito aparentemente em detrimento da qualidade, não vejo detrimento da qualidade nisso. Eu acho que é importante. É evidente que a sustentação oral sempre é melhor presencial, você consegue fazer aquela vis-a-vis, cara a cara, né, olho no olho, é diferente, mas do ponto de vista de acesso à justiça, é inegável. Eu estou conversando com você em Lima e eu aqui em São Paulo, estamos falando de temas de processo civil, você está falando de uma mudança que aconteceu a semana passada e eu estou falando de coisas recentíssimas. Mudou. E hoje não é inevitável. Se pegar a nova geração, as novas gerações não entendem esse sistema que soa até como arcaico, como pré-histórico, né? Então, por que não usar essas plataformas de resolução de controvérsias online? Por que não agilizar? Por que não dar ênfase a uma oralidade virtual? Né? Se precisar de esclarecimentos presenciais numa causa complexa, numa causa de volume econômico grande, o magistrado chama as partes. Mas a regra tem que ser a virtualidade. Essa é a minha percepção como um tremendo defensor de acesso à justiça, como um defensor das ideias de Mauro Capelletti, como as ideias do professor argentino querido Roberto Omar Berizonci, que tem aquele livro Efetivo Acesso à Justiça, com introdução, com prefácio de Mauro Capelletti. Então, nós da América Latina temos que primar isso, até para fortalecer os nossos laços de transações comerciais. O mundo tem que diminuir as distâncias, não é? Em breve podemos ter salas de aula com debates com outros países, discutindo relações entre países. Eu acredito que essa crise de isolamento mundial
ela tende a um determinado momento a passar, porque as relações comerciais tendem naturalmente a se intensificar. E, portanto, nós temos que ter um processo transnacional. Aqui no Brasil, nós tivemos, no CPC de 2015, uma medida extremamente importante, que é o chamado auxílio direto, que é a comunicação de um juiz, magistrado brasileiro de primeiro grau, com um magistrado em outro país. E vem funcionando. Na busca de bens, na apreensão de bens, nós temos que criar um sistema virtuoso, usando as tecnologias. Un proceso útil, como dicen también. Processo útil. Un proceso útil. Processo útil e rápido, não é? Nós queremos rapidez, não tem sentido um processo demorar mais de década, mais de 10 anos. É uma vergonha. Eu vejo alguns processos aqui que eu tenho vergonha, porque me dá tristeza de ver a demora do processo. Totalmente. E justificar para os clientes por que está demorando. Falando com clientes que estão nos Estados Unidos, falando com clientes na Europa, na Ásia. Quer dizer, a gente precisa realmente dar um salto de qualidade, e para isso precisa mudar a mentalidade, principalmente dos magistrados, no sistema da Iberoamérica. Cambiar el sistema y aprovechar lo que nos acaba de ocurrir con la virtualidad y subirnos de una vez a la modernidad en el proceso. Eu já criticando aqui a decisão de Lima, a decisão do Peru, acho ruim. É melhor criar um sistema virtual, é dar opção. Nós temos aí, o Peru como o Brasil, são países pobres, são países que precisam incentivar o acesso à justiça. Tem regiões no Peru, assim como no Brasil, extremamente carentes. Nós temos que dar acesso a esse pessoal, a esses advogados que estão fora dos centros, das capitais, para ter acesso à justiça como se espera. El Estado debe garantizar ese acceso a la justicia y la tutela procesal efectiva. Y si... eu falo isso, tem que ter um processo transnacional, um processo de diálogo, um encurtamento das fronteiras. Litigios transfronterizos requieren soluciones procesales y técnicas adecuadas. Estimado Paulo, te agradezco muchísimo. La verdad, tu disertación ha sido transversal en temas muy calientes del proceso civil contemporáneo. Te agradezco mucho y te extiendo mis cordiales saludos e invitación para próximas charlas. Y me gustaría tus últimas palabras en esta conversación, estimado Paulo. Muitas graças, eu que agradeço a todos Manuel, a todos os amigos de Peru, todos que ouvem. É importante essa charla para conhecermos outros sistemas e aprimorarmos o sistema. Tenho certeza de que, em breve, o Peru terá uma legislação processual, um novo Código de Processo Processal Civil peruano, moderno, atual e com as novas tendências, utilizando essas novas tecnologias no direito processal. Muitas graças a todos.